Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mendes confirmado no Inter e sem jogador na troca, hein? Mas teve uma compensação financeira. O time tem um novo auxiliar técnico para ajudar o Silvinho nesse processo. E o Jô, hein? Mais uma polêmica extracampo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vamos lá, muitos assuntos, começando pelo Bruno Mendes, zagueiro uruguaio de 21 anos, que realmente foi confirmado na sua transferência para o Internacional. Empréstimo, 1 ano até a metade do ano que vem, e não virá jogador nessa troca, nessa negociação. A gente havia trazido a informação aqui no canal, né, de que havia a possibilidade do meio-campista Nonato ser envolvido no negócio, mas eu tinha informação de que isso não estava concretizado, exatamente porque o Corinthians não precisa de um jogador das características do Nonato e de uma qualidade ainda discutível, né? Então, talvez nesse caso seria mais interessante uma compensação financeira para o clube investir ali na frente. A gente sabe que o Corinthians ainda não contratou reforços, mas isso deve acontecer em algum momento. Então é mais interessante, claro, se viesse um jogador em uma posição carente, sim, mas o Internacional também não iria ceder um titular da sua equipe ou um jogador que pudesse ser utilizado. E aí, daqui a pouco, se for para mandar qualquer jogador, melhor pegar o dinheiro na mão, né? Agora, tem o seguinte, essa compensação financeira, ela é, eu não digo irrisória, mas ela é muito abaixo da expectativa, né? Não vamos nos empolgar. 500 mil reais e, pelo que apurei, parcelado em 10 a 12 vezes. Ou seja, para o meio do futebol, para os números do futebol, é um valor muito abaixo. Mas ok. O Corinthians alivia a sua folha do Bruno Mendes, que não ganhava lá um alto salário, né? Mas ainda assim alivia a folha, recebe uma quantia, mesmo que mensal, de forma parcelada, mas recebe um valor, não vem nenhum jogador e consegue olhar para o mercado para tentar suprir algumas carências. O Bruno Mendes também, é bom que se diga, fez um esforço para ser transferido. Ele quis jogar porque foi seduzido pelos dirigentes do Inter de que lá ele seria titular. O Inter não tem um zagueiro para fazer parceria com o Victor Cuesta desde a lesão do Rodrigo Moledo. Então não há uma promessa assim de que ele vai ser titular, mas ele vai receber oportunidades. Jogar Libertadores e tudo mais, isso seduziu o uruguaio, que foi importante, né? A vontade dele foi importante nessa negociação. Então o Corinthians se desfaz de Bruno Mendes, é mais uma saída, né? Com isso é mais um alívio na folha, mesmo que a gente fale que não é um dos grandes salários do elenco, é mais um jogador que o Corinthians se despede, assim como foram o Camacho, como outros tantos desde o início do ano, para tentar diminuir aquela folha que já foi de quase 15 milhões de reais e hoje ela já está um pouco mais de 10, 11 milhões, já diminuiu bastante, para poder investir na sequência. É o que vai acontecer, é o que deve acontecer. O treinamento dessa terça-feira ele mostrou uma novidade. O Silvinho tinha um novo auxiliar técnico, o Alex Rafael. O Alex, ex-meia, inclusive, do Inter e do próprio Corinthians, campeão, multicampeão pelos dois clubes, né, especialmente pelo Corinthians, e que estava como coordenador da base do clube. Na verdade, o que eu consegui de informação foi o seguinte: o Alex ele foi promovido ou foi alçado à condição de auxiliar técnico da comissão permanente do clube, não necessariamente do Silvinho. Isso significa o quê? O Alex vira um auxiliar do clube. Se o Silvinho amanhã depois sair do Corinthians, o Alex permanece. Ele é um cara que vai auxiliar nesse processo, dando treinamento, discutindo ideias de escalação, escolhas e tudo mais. E, além disso, segue responsável também para fazer essa transição da base com o profissional. Isso para mim foi a grande informação. Porque o Alex, que estava num cargo diretivo na base, agora vai ficar mais no campo e, obviamente, já fez algumas observações interessantes de alguns garotos que podem ser aproveitados no profissional. Quando a gente fala de um clube que não consegue investir e que tem que apelar para a sua categoria de base e que já tem alguns jovens que ainda assim não conseguiram deslanchar, mas estão sendo aproveitados, né? Gabriel Pereira, o Adson, outros tantos moleques aí que vão recebendo aos poucos a oportunidade, o próprio Cauê. Bom, o Alex agora está fazendo esse monitoramento para trazer esses caras de uma vez por todas, né? Tem algum jovem ali que pode ser aproveitado no profissional, tem alguma carência de elenco, ele vai participar diretamente desse processo.
Não vai ser da noite para o dia, não quer dizer que você vai encontrar algum fenômeno na base que amanhã depois vai ser titular e vai resolver os problemas do Corinthians. Não, isso não vai acontecer. Não é assim que funciona. Mas esse monitoramento, essa transição é muito importante. Então agora tem um cara responsável por isso, com o pé nos dois setores, na base e no profissional. Então eu acho que isso tende a agregar. E sobre o Jô, hein? A polêmica do dia foi envolvendo a sua esposa. Sua esposa fez um desabafo nas redes sociais, se manifestando contra a grande polêmica envolvendo a sua chuteira verde, dizendo que a chuteira não é verde, dizendo que o marido dela tem uma história no clube e que muita gente passa do ponto e tudo mais. Vamos tentar separar as coisas. É óbvio que quando as pessoas passam do ponto, é óbvio que isso está errado. Nem o Jô, nem nenhum profissional merece qualquer tipo de agressão, seja ela física, verbal, virtual. Não é por aí. Não é por aí que a gente tem que entender o processo. Muito menos quando essas agressões elas vão a familiares do atleta, né? A esposa dele cita para a cunhada, né? Não sei se irmã do Jô, enfim, as pessoas começam a atacar os familiares do profissional. Não tem nada a ver. Isso realmente não é coisa de torcedor. O torcedor fica indignado, fica revoltado com a situação do cara, né? Com a polêmica da chuteira verde, com o desempenho dele dentro de campo, tá tudo bem. A sua revolta particular, interna, né? Ok, agora partir para esse tipo de coisa, óbvio que tá errado. Agora, o debate que eu quero criar com vocês aqui é que, poxa vida, né? O Jô já entrou no noticiário por ter ido para um resort no meio da pandemia, como se nada tivesse acontecendo. Depois o Jô usa uma chuteira verde, no treino e no jogo. E não adianta o que digam, velho. É verde, é verde. Ela parece verde, então ela é verde. Ah, mas no site tá turquesa. É verde, gente. Não podia ter entrado com a chuteira verde. Porque aí não é eu que estou dizendo. E eu não vou aqui ser sommelier de torcedor. De dizer, o torcedor não tem que dar bola para isso. Peraí. Se atingiu o torcedor, se magoou o torcedor, tá errado. Tá errado. E eu também entendo. O Jô emitiu uma nota dizendo que jamais desrespeitaria o Corinthians. Porque ele é filho do terrão, né? Ele não chegou ontem. Não tá na primeira passagem. Ele sabe o que representa as cores dentro de um clube. Ou deveria saber. Então eu não acho que ele tenha feito de propósito, mas faltou inteligência. Faltou inteligência, para dizer o mínimo. Para não usar algo que pudesse complicar ainda mais a situação dele no clube. E aí agora que eu chego no ponto crucial. Até que ponto vale a pena para o Jô, para sua família, enfim, continuar essa situação aqui no Corinthians? Eu sei que tem contrato, eu sei que tem salário, eu sei que, enfim, não dá para simplesmente ou rescindir com ele, ou ele pedir para ir embora. Mas assim, não tá legal, né? Não tá legal. E quando a gente fala do Jô, o Jô foi o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Corinthians. Ele já está na história por isso. Campeão brasileiro em 2005, mesmo sem ser titular absoluto, super importante. Vendido para o Manchester City da Inglaterra. O cara que jogou Copa do Mundo. Aí o cara volta em 2017 e dá mais um título brasileiro para o Corinthians. E ali ele foi decisivo. Decisivo. Depois daquele clássico contra o Palmeiras, naquele episódio do árbitro Thiago Peixoto que expulsa o Gabriel de forma equivocada, naquele clássico em que o Corinthians ganha do Palmeiras em Itaquera e parte numa caminhada, né, para ganhar o título paulista e na sequência o brasileiro. Cara, o Jô teve uma temporada espetacular em 2017. Ele está na história do clube, para muitos é ídolo, é um ídolo recente, é um cara que já ajudou muito o Corinthians. Precisa disso, cara. Precisa, a gente tá vendo que ele não consegue jogar. Ele não consegue acrescentar. Foi escalado como titular aí no fim de semana, mais uma chance, né? Cara, ele não desenvolve mais. Então até que ponto o Jô vai querer continuar convivendo com essa situação? Eu tô falando isso até pro bem da imagem dele, do jogador, da família. De novo, não justifica em nada. Vou refrisar essa parte aqui, né? Agressões que ele sofre, críticas pesadas, isso aí não tem nada a ver com futebol. A crítica é pontual mesmo, de que mesmo com 34 anos, que eu acho que é uma idade que ele poderia corresponder, até pelo estilo de jogo dele, né?
Mesmo que ele não tivesse tanta mobilidade, poderia encontrar algum atalho, poderia jogar de uma forma mais objetiva, com poucos toques na bola, aproveitando bolas aéreas. Ele não está conseguindo. E aí está correndo o risco de, na sua terceira passagem, não apagar aquilo que ele já fez, mas arranhar um pouco essa imagem. Óbvio que daqui a pouco ele vai embora, vai passar 10 anos, a galera vai lembrar realmente das coisas positivas que ele fez. Agora, precisa disso? Precisa insistir nisso? Não sei também qual seria a solução. Mas, de novo, o Jô entra no noticiário do Corinthians por algo extracampo. Por algo que não agrega, que não acrescenta e que só prejudica a sua imagem como um cara que foi importante pela história que ele fez. Infelizmente, ele não está conseguindo se fazer presente no presente. Então, a minha pergunta é, vale a pena? Isso é ruim para ele. É ruim para o clube, é ruim para o time, é ruim para ele. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!